Nosso Deus é maravilhoso, Ele ouve e Ele não despreza o nosso clamor. Esse é o estudo de número 1269 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe abundantemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós somos privilegiados porque nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade de clamarmos ao Deus vivo e todo-poderoso e certos de que nós somos acolhidos por Ele. Vamos ao nosso tema. O clamor do cristão. Nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E tem outra versão que diz: invoca-me, e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Clamar é suplicar intensamente, é implorar, é invocar, mas é manifestar a nossa necessidade diante do Deus vivo e poderoso e falar em alta voz. Nós vemos que o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, nosso Deus, Ele é fiel. Ele ouve as orações do seu povo e Ele age a nosso favor. A Bíblia ensina que Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor do povo de Israel quando eles estavam no Egito. Êxodo capítulo 3, verso 7 diz: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. O nosso Deus, Ele nos dá atenção, o nosso Deus, Ele conhece todas as situações que nós passamos. E o povo israelita estava vivendo em aflição, eles eram escravos no Egito, lá eles eram maltratados e eles eram afligidos, mas Deus decidiu agir a favor deles. Êxodo capítulo 3, verso 8 diz: por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O nosso Deus, Ele decidiu agir para dar livramento, para dar vitória ao povo dele que estava sofrendo no Egito. O clamor do povo israelita foi ouvido, porque o nosso Deus não é um Deus distante, mas sim, Ele é um Deus amoroso, Ele é poderoso e Ele está conosco, assim como esteve com seu povo, e Deus agiu a favor daquele povo. Deuteronômio capítulo 26, verso 8 diz: e o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Deus agiu com poder, com sinais maravilhosos, com prodígios. Deus, Ele agiu com feitos temíveis e magníficos. O povo israelita clamou e foram ouvidos pelo Deus vivo e poderoso. O clamor deles subiu até Deus. Vamos ver Êxodo capítulo 2, verso 23, que diz: muito tempo se passou depois disso, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. O nosso Deus ouviu o clamor deles. O nosso Deus ouve o nosso clamor e o nosso Deus age poderosamente a nosso favor, assim como agiu poderosamente a favor dos israelitas. O salmista Davi ele afirmou que o justo clama e é ouvido pelo Senhor. Vamos conferir no Salmo número 34, verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Nós precisamos aprender a confiarmos e dependermos do nosso Deus, porque Ele está conosco, o Senhor está contigo. Não existe motivo para você se desesperar. Nós passamos por dificuldades, passamos por lutas e passamos por aflições, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, Ele nos dá livramentos, assim como Ele deu a Davi diante da aflição que ele estava vivendo. Podemos nos lembrar que os Rubenitas, os Gaditas e os descendentes de Manassés, que eram homens corajosos, fortes, valentes, eram hábeis guerreiros. Eles eram pessoas treinadas para a guerra e eles foram guerrear contra os agarenos, os descendentes de Agar e os aliados. Em 1 Crônicas capítulo 5, verso 18 e verso 19 diz assim: as tribos de Ruben, os Rubenitas, assim como as tribos de Gade, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas de 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Não eram poucas pessoas, eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Eles lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Os israelitas não eram pessoas despreparadas, ao contrário, eles eram hábeis guerreiros, eles eram fortes, eram valentes, eram valorosos, e naquela guerra eles não confiavam nas suas forças, nas suas estratégias, nos seus exércitos. Eles precisaram clamar ao Senhor. 1 Crônicas capítulo 5, verso 20 diz: durante a batalha clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados em suas mãos. Deus os atendeu, portanto, depositaram nele toda a confiança. Eles não clamaram de qualquer maneira. Olha o que eles fizeram. Eles demonstraram dependência de Deus. Eles clamaram com confiança plena que receberiam o favor do Senhor. Eles foram atendidos pelo Senhor. Eles venceram e eles despojaram os inimigos. O rei Asa, que era o rei de Judá, também tinha um exército com guerreiros hábeis, homens corajosos, homens valentes. Mas quando o rei Zerá se levantou contra ele com um exército muito maior do que o dele, sabe o que Asa fez? Ele clamou ao Senhor. 2 Crônicas capítulo 14, verso 11 diz: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força, acuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O rei Asa demonstrou que dependia de Deus. O rei Asa demonstrou a confiança dele no Deus vivo e poderoso, reconhecendo que para Deus não há impossível. E mesmo que o exército de Judá pudesse ser considerado um exército fraco diante daquele exército que era muito numeroso, o Senhor poderia dar vitória. Esta era a confiança do rei Asa, porque eles estavam confiando era na graça, na bondade, na misericórdia, no favor do Senhor, e era no nome do Senhor que ele estava enfrentando aquele numeroso exército. E Asa clamou ao Senhor, mas não foi de qualquer maneira. Ele clamou confiando que Deus o ouviria, que Deus daria vitória a eles, e clamou a Deus com coração sincero. Ele alcançou a bondade do nosso Deus. Vamos ver? 2 Crônicas capítulo 14, verso 12, diz assim: e Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. O Senhor pelejou por eles, o Senhor derrotou aquele numeroso exército, enriquecendo o rei Asa com o despojo de guerra. O Senhor peleja por você,
o Senhor peleja por nós, mas nós temos que confiar, nós temos que crer. Nós podemos nos lembrar de vários personagens bíblicos que estão descritos no Novo Testamento, como, por exemplo, um homem que clamou, e ele clamou mais alto. Estou falando, sabe de quem? Do cego Bartimeu. Vamos ver Lucas capítulo 18, verso 38, que diz: então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu clamou por misericórdia, mas ele confiava plenamente que Jesus podia curá-lo, que Jesus podia mudar a história da vida dele. E ele clamou, não foi de qualquer maneira, ele clamou com insistência, com perseverança, mesmo sendo repreendido pela multidão. Ele não se intimidou e continuou clamando, clamando e clamando, até que foi atendido por Jesus. Precisamos clamar, mas com perseverança. Lucas capítulo 18, verso 40 ao verso 42 diz: foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Bartimeu clamou, foi perseverante, mas ele clamou com fé, com perseverança, e ele recebeu a atenção do nosso Jesus, ele recebeu a cura, ele foi curado. O profeta Jeremias, ele nos ensina que o Senhor, ele nos dá atenção. Jeremias capítulo 29, verso 12 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. E tem outra versão que diz: vocês clamarão a mim, virão a orar, e eu os ouvirei. Nosso Senhor, ele nos dá atenção, ele nos ouve, ele nos dá vitória. Pedro, ele clamou ao Senhor também. Quando ele estava com os olhos fixos no Senhor Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, verso 29 diz: então Jesus lhe responde: vem! E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. É importante em todo tempo estarmos confiando plenamente no Senhor, estarmos olhando fixamente para o Senhor. O que aconteceu com Pedro? Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele andava sobre as águas, mas quando Pedro sentiu a força do vento, o que aconteceu com Pedro? Ele teve medo, ele tirou o olhar que estava voltado para o Senhor e aí ele começou a afundar. Mateus capítulo 14, verso 30. Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Quando Pedro ficou inseguro, quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. Mas quando ele se voltou para o Senhor, ele clamou por socorro, ele foi socorrido pelo Senhor. Mas observe que ele também foi repreendido pelo nosso Jesus. Mateus capítulo 14, verso 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não podemos colocar nosso foco no problema, na situação adversa, na força do vento, muito menos na grandiosidade da adversidade. Sabe por quê? Porque nós devemos em todo o tempo estarmos olhando fixamente ao Senhor, certos, convictos de que somos sustentados, de que quando clamamos o Senhor nos ouve. Caso contrário, nós podemos oscilar e podemos até naufragar na fé. Vou começar a concluir. No nosso texto base, o profeta Jeremias ensinou ao povo que eles deveriam clamar ao Senhor, eles deveriam pedir ajuda, pedir orientação, pedir socorro. E o povo estava lá no exílio babilônico,
mas mesmo na adversidade, na dificuldade, eles poderiam clamar, porque eles poderiam ser atendidos e socorridos pelo Senhor, e o Senhor os ensinaria. O nosso Deus é misericordioso, Ele dá atenção aos seus filhos, Ele ouve o clamor do seu povo. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus indiferente ao sofrimento do seu povo, Ele não é um Deus distante dos seus filhos. Podemos clamar, certos de que Ele nos ouve, Ele nos dá atenção e Ele nos dá vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal Jabó que Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó que Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.